Segundo vídeo do Estatuto do Idoso, nós vamos lá para agora, artigo 8º, direito à vida. O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção é um direito social nos termos dessa lei e da legislação vigente. Pessoal, o que é direito personalíssimo? Direito personalíssimo é aquele direito relativo à pessoa, assim, de modo intransferível. Só por ela pode ser exercido. Então é um direito personalíssimo, é intransferível. E a sua proteção é um direito social. Olha a informação para a nossa prova. O envelhecimento é um direito personalíssimo. E a proteção do envelhecimento é um direito social. A lei trouxe mais um direito social. O envelhecimento é um direito social. Guarde essa informação para a sua prova. O envelhecimento é um direito social. É um direito, a proteção do envelhecimento é um direito social e um direito personalíssimo, nos termos da lei e da legislação vigente. Guarde essas duas informações. 9. A obrigação do Estado. É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida, saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam o envelhecimento saudável em condições de dignidade. Isso acontece na prática no Brasil? Não, mas é obrigação do Estado. Garantir quem é pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas. Como isso será feito? Ou como isso deveria ser feito? Deveriam os entes públicos, principalmente no nível municipal, providenciar, prover programas em que o idoso possa se incluir, inserir nesse programa e ter um pleno atendimento, seja por preventivo e curativo. Ele deveria ter assistência para que, seja ele no âmbito familiar ou ainda no âmbito asilar, ele pudesse ter um envelhecimento saudável com dignidade. Infelizmente, muitos idosos não têm tido isso, mas é obrigação do Estado perante a lei. Direito à liberdade e ao respeito e à dignidade. É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e na lei. Toda essa informação do artigo 10, nós já lemos, ela está sendo repetida. Nós já temos essa informação. O Estado e todas as pessoas devem assegurar à pessoa idosa a liberdade, respeito e dignidade. Agora, sujeito a direitos civis, informação para a prova, políticos, individuais e sociais. Direitos civis, aqueles previstos no artigo 5º da Constituição, liberdade, propriedade, entre outros. Direitos políticos, votar, ser votado, escolher seus representantes. Sabemos que o idoso, mais de 70 anos, ele não tem a obrigação de votar, mas ele pode votar. Os direitos individuais são os direitos inerentes à pessoa humana, e os sociais, aqueles que nós lemos, educação, saúde, moradia, alimentação, garantidos na Constituição, é o rol do artigo 6º, e não somente, mas também os da lei. Quer ver um exemplo do direito social? Nós acabamos de ler. A proteção do envelhecimento é um direito social. Então, garantido pela Constituição, educação, moradia, trabalho, alimentação, previdência social e os também garantidos pela lei, por exemplo, a proteção ao envelhecimento. Parágrafo 1º. O direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes aspectos: faculdade de ir e vir e estar nos logradouros públicos, nos espaços comunitários, ressalvados as restrições legais. Todos têm o direito de ir e vir, principalmente os idosos. Eles têm o direito de estar nas ruas, nas praças, espaços públicos. É lógico, ressalvados as restrições legais. Haverá momentos que alguns lugares estarão interditados para reformas, para algum evento. Eles, os idosos, têm o direito de opinião e expressão, fazem parte do rol dos direito de liberdade. Crença e culto religioso não pode ser cerceado ao idoso. Prática de esportes e diversões, eles têm esse direito. Nós estamos sendo redundantes, já falamos disso várias vezes. Participação na vida familiar e comunitária, também não há segredo. Participação na vida pública, na vida política, na forma da lei, nós já falamos sobre isso.
e ainda a faculdade de buscar refúgio, asilo e orientação. Refúgio, auxílio e orientação. Sem segredos para a prova, não tem como errar nenhum desses incisos. Parágrafo 2º. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia de valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais. Neste caso do parágrafo 2º, se vier na prova questões, será muito fácil o de só saber que o direito a respeito ele é mais comum não ao Estado, mas à sociedade e às pessoas. Consiste na inviolabilidade da integridade física. Não se pode cometer uma violência física, psíquica e nem moral. Os direitos devem estar protegidos, abrangendo o que? A preservação da imagem, direito da personalidade, da identidade, da autonomia, seus valores, seus ideais, as suas ideias, as suas crenças, sejam elas supersticiosas, sejam elas religiosas, dos espaços e objetos pessoais. Tudo isso deve estar protegido. Guarde espaços e objetos pessoais, porque são espaços, nós já falamos, mas objetos pessoais é uma informação nova. Então pode cair na prova perguntando se a preservação, a proteção dos objetos pessoais se caracterizam como direito ao respeito. E sim, objetos pessoais é um respeito. Muitas vezes esse idoso ele carrega um objeto pessoal de herança, algo que para ele tem um valor inigualável, mas que para mim, para um filho, para um neto, para outra pessoa, é algo desprezível, deve ser respeitado. Parágrafo 3º. É dever de todos, quando digo todos, sociedade, pessoas, Estado, zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. O constrangimento ao idoso é terrível, aquelas piadinhas com idosos, o desrespeito. Não é somente provocar esse constrangimento, é dever de todos colocar o idoso a salvo desse constrangimento, propiciar para que ele não esteja de forma alguma sofrendo esse constrangimento. Artigo 11 dos alimentos. Os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil. E o que a lei civil diz? Que, primeiramente, o cônjuge tem a obrigação de fornecer alimento ao idoso. Não havendo cônjuge ou companheiro a quem socorrer, vai caber aos parentes. E aí tem os parentes em linha reta, pai, avô, ainda netos. Então, em linha reta. E ainda nós temos, no caso do artigo 12, a obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores. No caso aqui, todos os parentes vão, se não havendo, por exemplo, o cônjuge, todos os parentes vão socorrer o idoso na obrigação alimentar. Mas o idoso pode optar entre os prestadores quais ele quer receber esse alimento. É muito interessante essa questão do direito civil, porque na hora do direito sucessório, todo mundo quer ser parente, todo mundo quer ter o direito de receber a herança do idoso que partiu. Mas ninguém quer estar obrigado a fornecer alimentos, ter essa obrigação. Então, para o direito civil, aqueles que estão na linha sucessória ali do direito sucessório, eles têm a obrigação alimentar para o idoso. Guardar que será segundo a forma da lei civil. Se não cair o direito civil na sua prova, você não tem que preocupar com isso. E ainda o artigo 12, a obrigação alimentar é solidária. Não havendo cônjuge ali, os filhos, então todos os parentes vão próximos vão solidariamente manter a obrigação alimentícia do idoso, sendo que ele pode optar entre os prestadores. Artigo 13. As transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante a promotor de justiça ou defensor público que as referendará e passarão a ter efeito de título executivo extrajudicial nos termos da lei processual civil. Pessoal, cuidado se você estiver estudando por lei antiga, porque eu acho que a questão da prova está aqui. Promotor de justiça ou defensor público. Antigamente era só promotor de justiça. A lei foi modificada.
hoje promotor de justiça e defensor público, eles vão presidir essa transação relativa a alimentos. Eles vão então referendar, e isso passará a ter título executivo extrajudicial conforme a lei processual civil. O Código de Processo Civil, se não for matéria de prova, você não precisa preocupar isso. Apenas guardar que essas transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante promotor de justiça ou defensor público. Ambos vão presidir essa situação. Artigo 14. Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento no âmbito da assistência social. Eu falei mais de uma vez que a assistência social ela vai agir quando alguém precisar. Todos que precisarem, a assistência social ali vai manter. Então, a assistência social não vai manter alimentos a todos os idosos, mas aqueles que necessitarem. Aqueles que não tiverem, que eles ou os filhos não tiverem condição de manter. Existe o benefício de prestação continuada da assistência social, LOA, a Lei Orgânica da Assistência Social, que vai fornecer ao idoso que não tem condição de se manter um salário mínimo mensal ali, é o benefício de prestação continuada. O direito à saúde, artigo 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso por intermédio do SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços para a prevenção, promoção e proteção e recuperação da saúde, incluindo atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. Cuidado que a questão de concurso público pode estar nas entrelinhas. Por exemplo, a assistência social ao idoso, ela será aplicada a todo idoso que necessitar. A todo que necessitar. Portanto, ela não é universal. Aquele que tiver condição de se manter, não vai receber o benefício da assistência social. Mas, agora, a saúde não. A saúde é universal. Mesmo aquele mais rico, ele tem direito de atendimento gratuito no Sistema Único de Saúde. Principalmente o idoso, acesso universal e igualitário. Igual a todos e universal. O que é universal? Todo um atendimento completo, desde o sistema preventivo, pelo programa de saúde da família, até o clínico geral, até mesmo as cirurgias e tratamentos mais complexos. Então, um tratamento universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços para prevenção, prevenção, PSF, a promoção e proteção da recuperação da saúde, incluindo atenção especial às doenças que afetam preferencialmente aos idosos. Existem aquelas doenças que são típicas da idade, doenças ósseas, doenças ainda renais, entre outras. Preferencialmente essas, o sistema de saúde deve investir preferencialmente nessa área. Parágrafo 1º. A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de 1. Cadastramento da população população idosa em base territorial, e 2. Atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios. Nesses casos aqui, não são somente os 2, são 5, mas, primeiramente, a prevenção e manutenção, cadastramento das pessoas da população idosa em base territorial. É o agente de saúde do PSF que vai fazer isso. Atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios. Haverá o atendimento mensal, preventivo e ainda aqueles atendimentos curativos quando necessário. Ainda, em que se baseia esse atendimento, essa prevenção e manutenção? Em unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social. Portanto, deve haver nas unidades, nos municípios ou nas micro-regiões, unidades geriátricas de referência. Serão centros especializados que vão trabalhar exclusivamente com idosos. E deve ter pessoal especializado nessa área. 4. Atendimento domiciliar, incluindo a internação para a população que dele necessitar,
e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o poder público nos meios urbano e rural. O 4. O Estado tem a obrigação de promover o atendimento domiciliar, inclusive aqueles que estão internados em asilos ou outras instituições públicas e filantrópicas que não têm a possibilidade de se locomover, será levado para estes locais equipamentos suficientes para que essas pessoas estejam em sistema de internação e eles seja ainda em meio rural, em meio urbano. Atendimento domiciliar é o dever do Estado prover. 5. Reabilitação, orientada pela geriatria e gerontologia para a redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde. Neste caso aqui, essa reabilitação é aquela promovida por fisioterapeutas e sempre orientada pela geriatria e gerontologia para a redução das sequelas pelo agravo de determinadas doenças, principalmente aquelas incapacitantes em que o idoso deve ficar anos e mais anos imóveis, acamados. Deve o Estado, por meio dessa reabilitação orientada, promover aí a redução de sequelas. Parágrafo 2º. Incumbe o poder público fornecer aos idosos gratuitamente medicamento, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. Infelizmente, o poder público não fornece sempre. Muitas vezes é necessário que haja doações ou até mesmo compra. Mas ele tem, pelo menos para a prova, o poder público tem o dever de fornecer gratuitamente não só os medicamentos, mas também próteses para substituir o membro que foi amputado, por exemplo, e órteses, que são apoios, são, por exemplo, bengalas e outros dispositivos de apoio externos que ficam apoiados ao corpo, e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. É dever do poder público fornecer gratuitamente. Parágrafo 3º. É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Eu pergunto a vocês, isso ocorre? De forma alguma, ou melhor, isso ocorre, né? É vedado, mas ocorre, principalmente nos planos de saúde. A discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Mas isso não é fiscalizado. De acordo com a idade, o valor é maior. Mas está escrito aqui que isso não pode ocorrer. Alguém de 60 anos e alguém de 80 que vai entrar num plano de saúde deve ter o mesmo preço, o mesmo valor. É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. O parágrafo 4º vem dizer que os idosos portadores de deficiência ou com limitação incapacitante terão atendimento especializado nos termos da lei. Os portadores de deficiência, isso hoje tem status de emenda constitucional. Qualquer portador de deficiência tem prioridade. Se for idoso, maior ainda é a prioridade no atendimento. Parágrafo 5º. É vedado exigir o comparecimento do idoso enfermo perante órgãos públicos. Perante órgãos públicos, hipótese na qual será admitido o seguinte procedimento. 1. Quando de interesse do poder público, o agente promoverá o contato necessário com o idoso em sua residência. Esse é o primeiro caso. E existe ainda o segundo, quando o interesse do próprio idoso, este fará representar por procurador legalmente constituído. Então, um Banco do Brasil não pode exigir a presença de um idoso para que algum parente possa sacar sua aposentadoria. Se houver desconfiança ali do banco, ou ainda, no caso do INSS, de aquele idoso ainda está vivo, ele vai, se for interesse do poder público, ele vai até a residência constatar se o idoso está ali, realmente a impossibilidade de ele comparecer. E se for interesse do próprio idoso, ele vai constituir um procurador em cartório, legalmente, para um procurador para cuidar do seu interesse perante ao órgão público. Tranquilo também essa situação, sabendo que é vedado esse poder público exigir a presença. Isso ocorre? Ocorre muitas vezes
ou a instituição, principalmente quando é financeira, exige a presença do idoso, mas porque os cidadãos não conhecem a lei, não conhecem o seu direito, infelizmente isso ainda acontece. Terminamos aqui esse vídeo, eu guardo vocês no artigo 16, dando continuidade do direito à saúde. Muito obrigado e até a próxima.